que as exportações dependessem única e exclusivamente do nível da taxa de câmbio. Ou seja, um dólar mais alto, a gente está muito mais competitivo em relação aos outros países para exportar as mesmas coisas e isso vai fazer com que nossa economia melhore. Mas a verdade é que não é assim, não é só o dólar, o nível do câmbio que faz as nossas exportações ficarem competitivas ou não. Na verdade, o que faz diferença é saber o quanto a gente consegue produzir com uma mesma unidade monetária aqui e lá fora. Em outras palavras, tem que entrar na conta a produtividade que você tem na sua indústria, no agronegócio, nos serviços que você presta, porque essa produtividade que é o que vai fazer a grande diferença. Como assim? Vamos imaginar que uma mesma pessoa, e aqui tem uma notícia que eu separei para mostrar para vocês que é interessante, olha isso aqui. Brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Ou seja, enquanto o empregado aqui no Brasil entregou uma unidade de um produto, o americano já entregou 4 unidades desse produto. Só que os americanos não são os campeões mundiais de produtividade, não. Alguns países vão ter entregue 8 unidades desse produto, 10 unidades desse produto. E aí o que acontece? Como ele consegue entregar 4, 10 unidades desse produto, por mais que a gente tenha um câmbio, que um dólar que subiu bastante, fazendo com que o câmbio force o nosso produto a ser barato lá fora, a gente consegue fazer muito menos produtos com a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, 1 dólar produz um produto no Brasil e 1 dólar produz 4 produtos em outro país, 10 produtos em outro país. E isso é fruto de 2 coisas, de tecnologia e de treinamento. Ou seja, você tem mais tecnologia embarcada no país e com essa tecnologia você consegue ter um ganho de produtividade muito relevante. Máquinas, equipamentos, sistemas de computação, você tem algoritmos mais eficientes, você tem processos que são processos muito mais eficazes. Isso tudo faz com que você consiga produzir muito mais, ou seja, cada unidade fica com um preço muito mais barato. E aí não adianta você deixar o dólar subir muito, que mesmo assim você vai continuar sendo mais caro que os outros países, com vários efeitos colaterais que te prejudicam muito. Mas vamos entender primeiro por que a nossa produtividade ela está tão ruim, né? Ela nunca esteve entre as melhores do mundo, mas nesse momento a produtividade brasileira está muito ruim no ranking de produtividade no mundo. Vamos lembrar que nesse aspecto é importante olhar ranking, porque a gente está numa competição, ou seja, exportação é isso, é um país competindo com o outro, um ganha, outro perde, né? Lembrando que além desse investimento que não existe, o investimento em educação, em pesquisa, em desenvolvimento, em treinamento, ele também deixa de existir. O governo corta bolsas de iniciação científica, corta verbas para pesquisa, corta tudo isso, e aí a gente para no tempo tecnologicamente. E quando a gente para no tempo tecnologicamente, isso já faria a gente ficar defasado em relação aos outros países em qualquer época da história. Mas exatamente nesse momento, onde a tecnologia tem avançado num ritmo absolutamente exponencial e rápido, como nunca aconteceu antes na história, ficar parado 5 anos é um desastre. É um desastre. Em termos de produtividade, isso é avassalador para o país. Isso faz com que a gente esteja quase que na idade da pedra comparado com outros países em relação aos nossos métodos e processos produtivos, em relação à tecnologia embarcada na nossa indústria, em relação ao treinamento das pessoas que estão produzindo e gerando riqueza aqui no Brasil. Aí você pega e deixa o dólar subir dessa forma como subiu. Aí olha o que acontece. Tecnologia, essa sim, é dolarizada. Tecnologia dolarizada, ou seja, para você trazer essa tecnologia que os países mais desenvolvidos, que têm mais produtividade, já têm embarcada, você tem que comprar essa tecnologia em dólar. Porque como a gente não investe mais em pesquisa e em desenvolvimento, essa tecnologia ela não é gerada em reais, ela é gerada lá fora e você tem que comprar
em dólares. Quando você sobe o dólar pra caramba, fica muito mais difícil você comprar e trazer essa tecnologia de fora aqui para dentro. Mesmo com os incentivos que você tem ao importar coisas que servem no processo de exportação, os incentivos de drawback e outros incentivos, você mesmo assim não consegue comprar mais essa tecnologia e aí você entra num ciclo vicioso de ficar cada vez mais defasado, porque você já está defasado, o dólar sobe, tecnologia dolarizada, você não consegue comprar tecnologia, com isso os outros países avançam mais, a tecnologia fica mais longe, fica mais cara, o dólar fica mais alto, você tem que comprar tecnologia, não consegue, fica mais defasado, e você vai entrando num ciclo, vai ficando pior, 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 pior. A única coisa que você consegue se beneficiar e exportar é o quê? O setor primário. Você consegue, com agricultura e com extrativismo, ficar competitivo e exportar. E mesmo assim, você sente os efeitos, porque na própria agricultura e no extrativismo, você tem essa questão das máquinas, das tecnologias que entram e fazem diferença. E com essa defasagem tecnológica, a gente também vai ficando menos produtivo que os outros países, e mesmo com dólar mais alto, isso faz com que a gente não consiga competir com os países que a gente tem que competir. Mas a gente vai concentrando cada vez mais nossa economia nesse setor primário. A gente vai voltando a ser colônia. Vai voltando a exportar só minério, cana, milho, soja, e com um problema muito sério, né? Quando a gente pega, por exemplo, o agronegócio aí, áreas enormes, gigantes, uma monocultura, que cada vez empregam menos pessoas, porque esse negócio é cada vez mais automatizado. Então, apesar de você ver um PIB crescendo, né, e provavelmente até nesses setores a gente pode ver um crescimento do PIB, talvez até relevante com essa alta tão grande do dólar, mas isso não impacta a vida das pessoas. Primeiro que o que está sendo produzido lá para fora, para alimentar os porcos da China, para poder fazer óleo de cozinha na Europa, para poder ter insumo para o gado americano, e não está matando a fome de ninguém aqui no Brasil. Então você tem uma plantação de soja gigantesca, um latifúndio de dezenas, às vezes centenas de milhares de hectares, e aí exporta tudo lá para fora. Quando exporta lá para fora, carimba lá no PIB, parece que o PIB cresceu. Os dólares todos entram aqui no Brasil, vão para a mão de uma família, essa família pega, aplica o dinheiro no banco, o banco compra os títulos públicos, a dívida brasileira é alimentada por esse processo cada vez mais, tem que pagar os juros cada vez maiores, esses juros vêm das pessoas mais pobres através dos impostos sobre consumo, que vão parar na mão do latifundiário, que compra mais terra, ou seja, na verdade você vai entrando em outro ciclo que vai fazendo nossa economia ficar cada vez mais concentrada em termos de riqueza, cada vez menos pessoas se beneficiando do crescimento e uma economia que estruturalmente vai chegando a um ponto que um dia acaba indo à ruína, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, porque mesmo o pequeno crescimento do PIB que isso pode gerar, pode ser um crescimento do PIB que não é para todos e estruturalmente acaba sendo muito ruim para a nossa economia. Eu acabei de dar o exemplo do setor agrícola, né, da agricultura. Na agricultura você ainda tem meio que um Pareto, né, regra de Pareto, né? 20% das terras empregam 80% das pessoas. Não é exatamente 20, 80, mas é quase isso. Ou seja, os grandes latifúndios cada vez empregam menos pessoas. Então você vai estimulando os setores que estruturalmente não são setores que trazem a nossa economia toda junta, são setores que concentram cada vez mais renda, são setores que